Prazer estar aqui. Tenho vindo a observar o meu sistema nervoso e, através também de ferramentas do meu corpo, o que é que são estados alterados do sistema nervoso e como é possível reprogramá-lo. E obrigada por estás aqui. Gostava que falasses um bocadinho sobre ti e um bocadinho sobre o sistema nervoso. E vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para o momento aí que o pessoal for ver o vídeo. Eu sou Malu Peixoto, eu comecei lá em 2014 meu autoconhecimento, uma forma muito sutil, muito solitária. Em 2018 eu costumo dizer que foi assim, o meu divisor de águas, que foi quando eu conheci a inteligência espiritual. E aí eu comecei a observar mais, me conectar mais com o meu corpo, com o meu sentir, e aí depois veio constelação, pedagogia sistêmica, e isso foi se afunilando assim, né, porque eu era muito desconectada de mim, do meu corpo, né, falta de autocuidado, falta de amor, autoamor, e isso tudo fazia com que eu não percebesse as informações que o meu corpo me passava. E aí, conforme esse processo foi Uhum, acontecendo, eu fui me aproximando, me reconectando com isso, e aí eu comecei a observar em mim mesma, que eu sempre digo que eu sou meu laboratório, né? Coisas que eu ia sentindo e que antes eu não percebia. É, e aí eu comecei a me interessar muito, já é uma coisa que eu sempre me interessei desde nova, sobre a mente humana, sobre o comportamento humano, por que que as pessoas faziam o que faziam, falavam o que falavam. E quando eu comecei os meus atendimentos lá em 2016, ainda com as terapias holísticas, e depois eu fui para o desenvolvimento humano, era sempre uma recorrente essa indagação dentro de mim, né? Porque a gente vê, e isso acontece muito comigo, acontece com você e com todo mundo. A gente às vezes quer mudar um padrão, a gente quer fazer algo diferente, né? E por que que a gente não consegue? A gente muitas das vezes é rotulado como preguiçosa, né? Como alguém que não quer se esforçar mais para fazer. Mas eu via que não, eu via que tinham muitas clientes que queriam sim mudar aquilo e começavam mudando, assim como eu via em mim, né? Como é, por exemplo, a questão da academia, da atividade física, de coisas que você quer fazer, quer mudar, e de repente você começa um comportamento, vai seguindo ele, e daqui a 2, 3 semanas você volta. E por que que a gente paralisa, né? Se sabota nesse processo? Então, sempre uma pergunta que ficava martelando na minha cabeça. Por quê? Por quê? Porque se a pessoa quer, se a pessoa está com vontade, o consciente não consegue. Então, porque a resposta não está no consciente, e sim no uhum, inconsciente, né? A resposta está no nosso corpo, então tem uma resposta, tem uma explicação neurobiológica para isso também, e é um pouquinho sobre isso que vai acontecer aqui hoje e nas próximas conversas, né? Porque tem que ser em doses uhum. homeopáticas, porque o assunto é muito profundo, então dá para a gente ir fazendo aí aos poucos essa dinâmica, né? Verdade, é profundo, complexo e único, não é? Mesmo com, o que é que achas? Mesmo com todas as teorias de todas as pessoas que estudaram, já não é de agora, não é? Que cada, cada corpo, cada ser carrega uma história, não é? E que vai formatando o próprio sistema nervoso, não é? Eu vou dizer vícios, mas não é no mau sentido, tipo, mas com essa programação, ou seja, nós fazemos coisas automáticas, não é? Nós andamos e caminhamos, como, por exemplo, nós levantamos as mãos e é algo que está gravado, não é? Nas nossas células como um automatismo, certo? E eu quando penso nisso e depois olho também para comportamento e para padrões até de pensamento, penso assim, uau, como isto também está gravado como um reflexo, não é? Como levantar uma mão é um reflexo que está gravado no nosso sistema. Se fôssemos um computador e temos aqui muitas janelinhas, não é? Muitas pastas. E, hum, e em relação ao comportamento e aos padrões de pensamento, eu tenho vindo
a olhar para dentro de mim, não é? E percebi de como é que aquele pensamento me levou a um comportamento. Isto nesta fase, não é? Nós temos vindo a trabalhar em conjunto e olhar para o comportamento e o que pastas estão nesse ficheiro, não é? Que memórias é que estão aí gravadas para levar esse comportamento, porque muitas vezes nós olhamos para um comportamento e lá está, rotulamos a pessoa e a identidade da pessoa por causa daquele comportamento, uma reação até intempestuosa, seja o que for, ou até algo que nós fazemos e que "Ei, fogo, eu gostava de não fazer isto, mas porquê é que ainda estou a fazer isto? Não é? Está muito enraizado, não é? Às vezes até há anos de enraizamento, não é? Sobre esse comportamento. E tentar descobrir isso é solitário, mas também não tem que ser solitário. Eu digo isto porque tentar fazê-lo sozinho, como eu acho que me lembro de fazer, de pesquisar sobre mim, com comportamento, eu, pô, gosto de fazer isto e ainda estou a fazer isto, e depois deito-me na cama e ai caramba que fiz daquela maneira. E a Então, gente se desde sempre, sente não é? culpada, Mas né? que é- A gente se sente culpada, frustrada. É a gente que não dá conta Uhum, mesmo, a gente que não. Você falou uma coisa aí de anos de enraizamento, né? Eu não diria anos, mas décadas e muito tempo. Porque a gente considerando aí a parte transgeracional, né? Essas memórias, essas informações chegam para a gente, né, através das nossas células, então tudo que a nossa ancestralidade vivenciou, de alguma forma isso chega como informação, né? A uhum, neurobiologia do trauma vai trazer isso, vai explicar essa questão. E a gente vai recebendo isso dos nossos antepassados também. A gente considera ali os traumas transgeracionais, né? Mas não é só aquilo que a gente viveu, que a gente passou, mas aquilo que a gente recebeu também. Tudo isso vai ficar como conteúdo, de informação para esse sistema nervoso, né? Então, assim, é muito do que se falar, porque a gente fala de vida, do cotidiano, da prática, né? E tem ali uma questão física, biológica, neurobiológica que acontece por trás. Então, todo comportamento ele esconde por trás uma necessidade não atendida, ele vai esconder o estado interno, e quando a gente fala de estado interno, a gente está falando exatamente de um cérebro, de um sistema nervoso que está ali para garantir a nossa sobrevivência. E dependendo da leitura que ele fizer, e isso tem muito a ver com as nossas próprias experiências, né? Com aquilo que a gente vivenciou de conteúdo positivo ou não, traumático ou não, de uma memória forte, emocional, ele vai agir de uma forma, ele vai fazer com que a gente haja de uma forma, né? Então, a uhum, procrastinação tem a ver com uma certa paralisação daquilo. Então, até que ponto o nosso sistema nervoso está nos paralisando, porque, de repente, aquela atividade, para ele, é um perigo, entre aspas, né? Porque não precisa ser real, mas de alguma forma foi real a experiência que a gente um dia já viveu, ou a experiência que a gente recebeu, né? É, eu gostaria eu gosto de iniciar contando uma historinha. E essa historinha, aí eu quero propor para você que a gente inicie, eu vou iniciar essa historinha, mas tem todo um trajeto por trás disso, que para a gente explicar uhum, o que eu quero explicar de uma forma simples, desmistificando, né? Porque não adianta a gente trazer conceitos da ciência, aquela coisa, tem que ser coisa da prática, da vida diária, para que as pessoas uhum, entendam. Porque o meu objetivo com essa fala é a gente entender os comportamentos de uma criança, de um adolescente, de um adulto, que muitas das vezes são rotulados.
né? Porque é preguiça, porque é isso, porque é burro, porque não sabe aprender, porque não quer aprender. É, conectando isso exatamente com a aprendizagem, né? Então, e aí a gente fala de algumas teorias que vão explicar esse sistema nervoso, a neurociência, mas trazer de uma outra forma, de um outro viés, para a prática, para o dia a dia, conectando isso. Porque a gente, quando fala desse assunto, a gente vê muitas pessoas falando disso envolvendo a saúde, né? Saúde mental. Só que eu quero conectar isso com a educação, com a aprendizagem, Ok. é, que inclusive vai fazer parte de um livro que eu vou lançar, né? Onde eu trago isso, falando dos traumas e a aprendizagem. Então, a minha proposta, como a gente está com tempo curto e já é o início, né? E aí a gente dá a sequência para os próximos vídeos, é eu iniciar com essa história e deixar ali Uhum, um questionamento, né? E aí depois você uhum, faz a condução da sua prática, que eu acho uhum. maravilhosa, a gente entrar no contexto aí da sua reflexologia. Então eu vou contar essa história, vou deixar esse questionamento, e aí você vem fechando um pouco disso, trazendo o quanto a reflexologia tem importância de tudo que a gente está abordando aqui, né? E você encerra com uma práticazinha gostosa, que a gente vai acalmar o nosso sistema nervoso, e vai relaxar. Então, Uhum. essa aí é a minha proposta para esse dia de hoje. Então, eu vou contar aqui essa história. Tá bom, vamos Vamos lá. lá. Noah, a criança que trava. Noah tem 8 anos. É curioso, inteligente e cheio de ideias. Mas quando a professora pede para ele escrever, ele para, olha para a folha e não consegue começar. A professora pensa, ele sabe, só não quer fazer. Mas será que Noah não quer aprender? Ou será que naquele momento o corpo dele não consegue aprender? Nino, a criança que explode. Nino tem 6 anos. Quando algo não acontece como ele esperava, ele grita, chora, joga o material no chão. Todos dizem, ele precisa aprender a se controlar. Mas e se o comportamento de Nino não for simplesmente uma escolha? E se o corpo dele estiver tentando comunicar algo que ele ainda não consegue dizer em palavras? Anne, a adulta que procrastina. Anne sabe exatamente o que precisa fazer. Tem um projeto importante, abre o computador, organiza tudo, mas não começa. Ela adia, se distrai, levanta, pega o celular e depois se culpa. Eu sou tão procrastinadora porque eu não consigo fazer o que eu sei que eu preciso fazer. Mas talvez a pergunta não seja por que a Anne não faz? Talvez seja o que acontece dentro dela quando ela precisa fazer. Então, meu questionamento, a nossa reflexão em cima disso é: a gente observa 3 personagens. Aqui são personagens, mas são personagens da vida real. Isso acontece com todos nós. Uhum, Aconteceu comigo na infância, na adolescência, na vida adulta e ainda acontece. Aconteceu com você, Ana, e acontece com qualquer pessoa. E quantas das vezes a gente é rotulado aqui porque a gente não considerou, e nosso sistema educacional ainda não considera essa questão, que por trás de todo comportamento tem um estado interno que precisa ser entendido, uhum, compreendido, e uma necessidade que provavelmente de alguma forma não foi atendida. Pode ser uma necessidade emocional, física, uma questão de segurança, de pertencimento. Então, o que está por trás de um comportamento? Então, a reflexão que eu deixo hoje é o que poderia ter levado esses 3 personagens a esse lugar.
a gente refletindo de uma forma diferente, não julgando o comportamento e trazendo rótulos, mas qual o estado interno que eles estavam, que esse sistema nervoso, esse cérebro, esse sistema nervoso fez com que eles tivessem esse comportamento. Então, é essa reflexão que eu deixo. E aí, no próximo vídeo, a gente vai começar a explicar um pouco disso a partir de uma lei, a primeira lei da aprendizagem, e a gente vai explicar de forma científica também o conteúdo. E aí eu passo a bola para você Uhum, conectar um pouco disso com o seu trabalho e a gente ir encerrando. uhum. Então, o que eu conecto com o meu trabalho, do que eu tenho vindo já a experimentar e em mim, e com o feedback que eu tenho tido de alguns clientes, conjugando com a questão teórica base dos benefícios da reflexologia podal, é que ela é uma forma externa de operar esse sistema nervoso que nem sequer sabe em que estado está. E observações que eu faço, que cada corpo, cada cliente tem, é uma experiência diferente. Não só a minha, porque estou ali e consigo fazer algumas observações, como do próprio feedback da pessoa, o próprio estado de relaxamento, o estádio, porque há níveis de relaxamento em que nós conseguimos observar no corpo. E outra coisa é a fala da pessoa de autoobservação desse momento. Se conseguiu ou não relaxar e como é que consegue observar isso no seu dia a dia, que é essa comunicação do corpo, porque o corpo, e isto também é uma fala minha, da minha experiência com o meu corpo e com o meu sistema, como é que eu vou ouvindo o meu corpo a comunicar comigo se está em perigo, em alerta, se está seguro, para que eu, por exemplo, me expresse, como aqui, ou que eu tenho vindo a olhar tão profundamente e a fazer transformações na minha vida, que eu cheguei ainda há pouco tempo a perceber que o meu sistema nervoso estava tão hiperalerta que, e num estado de perigo e ilusório e irreal, porquê? Porque eu estava num lugar onde eu já fui extremamente segura, confiante, e nesse mesmo lugar eu voltei em outra fase, não é? E eu sentia perigo em todo lugar. Eu tinha mesmo um estado interno de pânico real, que não era real, mas para o meu corpo era real. E para a minha forma de me expressar com as pessoas era real. E eu acho que até era mesmo visto, ela está tão encolhida e não sei o quê. E é, é incrível, também no bom sentido, perceber que estes estados não são permanentes e que, mesmo quando eu estava nesse estado e achava que isto era para sempre, e por favor, alguém que desligue o botão desta insegurança. E uma das formas que eu tenho vindo a encontrar desse botão em que eu já consigo de alguma forma ligar e desligar e regular, tem sido através da respiração. E que eu também ponho em prática essa respiração consciente, essa presença no corpo, ou seja, deixo de estar numa mente hiperalerta para estar presente. E eu recebo isso quando eu dou uma sessão de reflexologia, porque eu estou presente naquele momento, assim como a pessoa naquele momento, mesmo em relaxamento profundo ou não, ou no nível que estiver, é um momento em que existe enraizamento, existe o corpo, a mente e o corpo a vir para aquele momento. Uh, e pronto, e só para dizer, tem sido uma viagem fantástica aqui pelos lugares até do pânico e da insegurança e do medo da turbulência emocional que o corpo manifesta, e tem sido interessante esta autoobservação
com as ferramentas da prática com a reflexologia podal e também com esta da respiração consciente, que é uma coisa que já tem vindo a acompanhar mais enraizada. E com ela também a estrear aqui este momento de largar os medos e de sentir a segurança no corpo que eu consigo promover a mim mesma também. Queria propor aqui encerrarmos com um momento de respiração consciente e fechamos assim os últimos 5 minutos. O que é que achas? Sim, tá ótimo. Só queria trazer, complementar a sua fala, que para a gente estar seguro num determinado lugar, a gente precisa ter o senso de pertencimento daquele lugar, né? Então, às vezes, em determinado dia a gente vai ter, em outro não. E o porquê isso, né? Aí vai depender de muitas coisas, vai depender de como está a energia daquele ambiente, vai depender das pessoas que estão naquele ambiente, muita coisa vai promover, não é uma coisa só, única, né? Muita coisa vai promover Uhum, essa falta de pertencimento àquele lugar. Mas a gente só se sente incluído de fato quando a gente se sente pertencente, né, num lugar. E aí, quando a gente fala de inclusão, é a inclusão total mesmo, da criança, do adulto, a gente só vai se sentir bem num lugar se a gente se sentir pertencente. E aí já é o início daquela segurança que o corpo precisa para se abrir para o aprendizado, para o vínculo, para o relacionamento. Né? Porque é através das relações que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui, mas essa relação precisa ser uhum, segura. E não quer dizer que ela não seja segura, mas dependendo das experiências que esse ser humano passou, seja criança, adolescente ou adulto, ele não vai se sentir seguro naquela relação por algum motivo. O sistema nervoso dele vai entender que não há segurança ali. Então, cria, essa estratégia de sobrevivência, né? E se fecha para o aprendizado, com certeza. Ah, quando a gente fala do botãozinho que você fala, de ligar, desligar, não necessariamente seria desligar esse botão, mas ressignificar essas memórias, esses conteúdos que estão levando esse cérebro a agir dessa forma. Porque é importante que a gente tenha esse sistema, porque ele nos deixa em alerta, e deixa mais atentos àquilo que pode ser um perigo para a gente. Então, ele é importantíssimo, mas tem essa questão aí da gente saber regular isso. E para saber regular, a gente precisa entender o que está por trás disso, né? Então a gente encerra aí com uhum. com a sua respiração consciente. Sim. Então, vamos lá. Se quisermos e sentirmos, podemos fechar os olhos, podemos sentir o nosso corpo no espaço, em contacto com a cadeira. Podemos sentir as nossas mãos onde elas estiverem. Podemos observar onde é que está a acontecer a respiração, sem controlar. Se está mais no abdômen, se está mais no peito, através do nariz ou da boca. Sem controlar, só observar como ela está a acontecer. E, e agora sim, vamos inspirar em 3 tempos e expirar em 5 tempos. Vamos fazer 5 vezes. Inspiramos em 3, expiramos em 5, depois e no nosso tempo voltamos a atenção para o nosso corpo e podemos voltar
Abrir os olhos e agradecer por estar aqui. Muito bom. Essa é uma forma da Foi gente muito relaxar, brevezinha. né? Sim, muito breve. Isso, isso oxigena nosso E corpo e relaxa é nosso verdade. sistema nervoso. Muito bom. Até o próximo vídeo, próximo encontro, que será já já. Uhum. Sim, obrigada. Beijos. Até já. Que Beijo, agradeço. beijo.